Oitavas de final da Copa do Brasil acabam de se encerrar. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu em mais essa etapa da competição, todos os jogos aqui dessa rodada. Vamos falar sobre todas as equipes classificadas para as quartas de final, sobre possíveis confrontos, enfim, tudo o que aconteceu você vai acompanhar por aqui neste vídeo e não nesta live. Por que neste vídeo hoje? Eu estou fazendo uns testes aqui no YouTube e me parece que ele entrega mais os vídeos do que as lives. Sempre após as rodadas, seja campeonato nacional ou internacional, a gente vem para cá e faz uma live. Inclusive, para receber esse conteúdo, você pode se inscrever aqui no canal para receber os vídeos e tudo que a gente produz aqui. Mas eu percebo que o YouTube entrega menos a live do que entrega os vídeos. Então, eu estou fazendo vídeo para fazer uns testes aqui e aí, ao longo do tempo, a gente vai ajustando as coisas para ficar melhor para todo mundo, beleza? Vocês podem dizer nos comentários também o que vocês acham. A desvantagem do vídeo é que a gente perde a interação com o chat, não dá para conversar ao vivo. Mas, se chega mais gente, né, pelo menos tem essa vantagem aí. Mas vamos lá, vamos falar sobre os jogos, começando pelo do Palmeiras. Eu não sei porque sempre começa com o do Palmeiras. É o sorteio, sabe? Cai esse time primeiro, sempre. Não posso fazer nada. Para isso a gente vai usar a nossa mesa tática. Sempre lembrando que a gente aciona a nossa mesa tática através desse tablet que eu recomendo para vocês, seja para estudo, para trabalho, um tablet como esse. Eu deixo o link aqui na descrição. É um anúncio que eu faço aqui também em toda a transmissão. Vamos lá? Vamos colocar nossa mesinha tática na tela. O Palmeiras foi a campo para jogar com o Fortaleza, lá no Castelão, lá no Ceará. Com o Everton no gol. Mike na direita, porque o Marcos Rocha voltou a se contundir, aquela dupla de zaga tradicional. Luan e Gustavo Gomes, na esquerda o Piquerez. No lugar do Gabriel Menino, a gente teve a entrada do Richard Rios, que vinha merecendo posição. E para dar uma minutagem também para ele ali, descansar o menino. Zé Rafael, Rafael Veiga, aberto na esquerda o Dudu. Na direita não tínhamos o Arthur, porque ele já jogou a competição pelo Red Bull Bragantino, então ele não pode participar pelo Palmeiras. Então tivemos o Bruno Tabata, que jogou já o jogo de ida nessa posição, e o Rony. Com essa escalação, então, o Palmeiras foi a campo, olha, sinceramente, com uma missão ali meio protocolar, 3-0 no jogo de ida, vamos só segurar, tentar. Claramente o Palmeiras estava tentando levar o jogo no banho-maria, abaixar o ritmo do jogo o máximo possível e se poupar fisicamente. Só que faltou combinar com o Fortaleza, que estava a fim de jogo. Fortaleza, eu acho que, embora fosse uma missão muito difícil, tirar 3 gols de diferença, tinha claramente uma missão de fazer um jogo digno e cair de pé, né? Cair atirando na frente ali do seu torcedor, para que, né, se tenha um pouco de dignidade, né, apesar da eliminação. E conseguiu, acredito eu, fez uma boa partida, acuou o time do Palmeiras e, como eu falei, impôs muita intensidade. Enquanto o Palmeiras lento, toca a bola devagar, não procurava se impor de nenhuma forma, evitava algumas divididas, claramente um time se poupando. Essa escalação que o Palmeiras trouxe a campo também é uma escalação que vem se repetindo, né? Dentro do possível, o Abel escalou praticamente a sua força máxima, a única exceção é o Gabriel Menino. Eu achava até que deveria entrar com o time em reserva, ou com mais alterações, né, para poupar alguns desses jogadores que vêm em sequências muito fortes de jogos, tipo o Dudu e alguns outros. Mas enfim, o Gustavo Gomes e o Luan também jogam todas as partidas, é uma coisa impressionante. Mas vamos lá, o ponto é que no desenrolar do jogo, a postura do Palmeiras não foi eficiente. O Palmeiras, do ponto de vista ofensivo, foi uma nulidade, não conseguiu criar chances praticamente. O pouco que criou foi em alguns contra-ataques, né, já chefiados pelos jogadores do banco de reservas. Então a gente está falando de Breno Lopes, a gente está falando de Rafael Navarro, que entraram ao longo da partida. E tentaram buscar contra-ataques, mas como sempre o Palmeiras perdendo muitas chances. Breno Lopes é um jogador que tecnicamente é fraco, né? Ele é muito voluntarioso, participativo, ele corre, tem presença física, mas é fraquíssimo tecnicamente. Então, desperdiça chances que irritam o torcedor. O Palmeiras chegou a marcar um gol em impedimento. O Rafael Veiga, até agora eu não sei se ele tentou chutar no gol ou tocou para o Rafael Navarro, não sei. Mas o fato é que no meio do caminho o Rafael Navarro, em posição de impedimento, desvia, caracteriza o impedimento e anula o gol. E logo na sequência o Fortaleza faz 1-0. Isso já no segundo tempo. O jogo assim já não tinha muita cara de que o Fortaleza ia virar mesmo. Então não é uma coisa que tenha assustado, mas quebrou uma invencibilidade do Palmeiras. E deu ânimo pro Fortaleza, é claro. Eu acho que eu chamei o Fortaleza de Ceará agora há pouco, né? Tá me vindo na memória aqui. Se eu cometi esse equívoco, me perdoem. Mas enfim. O fato é que não foi uma boa partida do Palmeiras. O Abel Ferreira foi expulso mais uma vez. Nenhuma novidade, portanto. E assim, espero que pelo menos o time tenha conseguido fazer essa rotação que ele pretendia ali, dar mais tempo a jogadores descansados, não expor tanto ao risco alguns jogadores que vinham tendo sequência de jogos, porque se o Palmeiras perdeu a partida, desgastou seus jogadores e sofreu tudo o que sofreu aqui, aí não foi bom negócio. Então espero que tenha sido um bom negócio e a gente vai descobrir isso no jogo do final de semana,
mas acredito que no jogo do final de semana vai ter rotação de novo. Ou espero eu, pelo menos, né? Bom, enfim, o Fortaleza mereceu a vitória, acuou o Palmeiras não criou uma chance sequer producente ali, e o Fortaleza criou algumas chances, fez o Everton trabalhar, etc e tal. Então, parabéns pro Fortaleza, como eu falei, caiu atirando. Lutou até o final, mas 3-0 era difícil reverter. Agora, saindo da nossa mesa tática, vamos para a nossa tabela aqui da Copa do Brasil, para a gente falar dos demais jogos. Eu vou colocar na tela para vocês, jogo a jogo, a gente vai comentando tudo o que aconteceu nessa rodada. Então vamos lá? Eu acho que eu vou colocar só o jogo. Fica pequeno, né? Se eu deixar assim para vocês. Não, acho que dá para enxergar. Bom, então a gente teve o primeiro jogo aí entre Cruzeiro e Grêmio. A gente havia comentado que é um jogo muito parelho e foi mesmo, só que no jogo de ida o Cruzeiro conseguiu um bom resultado fora de casa. O empate era considerado bom. No jogo de volta jogou bem melhor que o Grêmio. Vale notar também que o Grêmio basicamente fez um gol num erro ali de uma saída de bola do Cruzeiro. Conseguiu aproveitar a chance, nisso teve méritos, né? Mas tirando isso, não criou muita coisa. O Cruzeiro criou muito mais chances, dominou as ações do jogo, jogando em casa fez o seu papel, acredito eu, só não conseguiu concluir em gol. Então é outro time, assim como o Fortaleza, que caiu de pé, né? Não passou nenhum vexame, nenhuma vergonha. Fez uma boa partida e acabou sendo eliminado. O Grêmio, por outro lado, não vem tão forte, apesar de estar conseguindo os resultados, mas a performance do time, o desempenho não é dos melhores. Então acredito que quem na próxima fase tiver o cruzamento com o Grêmio, não está tão mal assim, sabe? Vai pegar uma equipe, digamos, acessível nesse momento. Mas enfim, o Cruzeiro criou mais chances, seja no primeiro, seja no segundo tempo, faltou o gol. Teve até uma bola que a defesa do Grêmio salvou em cima da linha, teve direito a muitos lances assim de quase gol, então foi uma partida que o Cruzeiro fez bonito, diferentemente do seu rival Atlético, que é o próximo alvo dos meus comentários aqui. Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Depois de vencer por 2-0 o Corinthians jogando em casa, e vencer da maneira que venceu, porque para quem assistiu a partida foi um vareio do Atlético. O Atlético fez 2-0, mas se o jogo fosse 3, 4, 5, tava tudo bem. Jogou muito mais do que o Corinthians, amassou o Corinthians do começo ao fim. O Corinthians totalmente nas cordas. E aí esses mesmos times se enfrentam 2 semanas depois, e aí está, 2-0 para o Corinthians. No desenrolar da partida, não dá para dizer que o domínio do Corinthians foi igual ao domínio do Atlético. O Corinthians não dominou o Atlético como o Atlético dominou o Corinthians no primeiro jogo. Porém, o Corinthians, além de ter sido mais eficiente em marcar os seus 2 gols, né, contou com um pouco de sorte, porque os 2 gols do Corinthians contam com erros grotescos da defesa do Atlético. O primeiro gol é o mais estranho, porque simplesmente a defesa do Atlético fez uma enfiada de bola para o Yuri Alberto, como se fosse um parceiro de time, e aí de repente, né, no desenrolar do lance, o primeiro gol do Corinthians. Enfim, erros bobos, infantis, apesar de o Atlético ter poupado o Hulk, mas isso não é justificativa, né? O Atlético foi muito apático, não vou dizer que não jogou nada, porque seria mentira. O Atlético criou também chances, o Cássio fez algumas boas defesas, teve um chute rumo ao gol que a zaga do Corinthians tirou num momento propício também. O Atlético poderia ter feito gols, perdeu uma chance ainda no final com o Paulinho, mas o que eu quero dizer é assim, embora não tenha sido o caso de não jogar nada, tudo que o Atlético tentou fazer, ele foi mal. Ele não foi eficiente, não soube aproveitar suas oportunidades. Resultado, a partida foi para os pênaltis e nos pênaltis aí foi uma patifaria, né? O pênalti que o Batalha bateu... Batalha é o que ele vai é o que ele vai ter com a torcida do Atlético Mineiro depois daquele pênalti. Vai ser uma batalha interminável, porque, pelo amor de Deus, o cara não foi nem um tiro de meta, foi aquele tiro, aquele kickoff, aquele... No futebol americano, quando você começa a partida, que você dá aquele primeiro chute, foi tipo aquilo. Uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. E do ponto de vista do Corinthians, se não foi uma partida brilhante, mostrou de novo disposição, foi atrás do resultado, aproveitou as 2 chances. Então, ponto pro fechou, tá certo? A filosofia, o projeto está sendo implementado aos poucos, tá certo? Vocês têm muita pecha, vocês têm pencha. Então, aos poucos, ele conseguiu aí mais um resultado e colocou o Corinthians na próxima fase. Acabou agora há pouco o Sport e São Paulo, mais uma partida que o São Paulo abriu fora de casa, um 2-0. A gente esperava tranquilidade, né? Jogando no Morumbi, e não foi isso que teve. O Sport veio para cima, o São Paulo chegou a abrir o placar, né? 1-0, e aí você pensa, jogando fora, ter que fazer 3 gols, acabou. Acabou nada, o Sport foi para cima,
fez 3 gols que precisava, um já no finalzinho, no escanteio. Conseguiu levar a partida para os pênaltis e nos pênaltis não foi feliz, né? Perdeu uma cobrança e o São Paulo fez todas as suas, então 5-3 São Paulo na próxima fase, mas o São Paulo teve um desempenho bem abaixo. O final do jogo, quando estava 2-1 ainda para o Sport, o Sport martelando o São Paulo sem parar. Então aquele terceiro gol parecia bem viável. O torcedor do Sport com certeza acreditava e aconteceu, né? O gol que eles precisavam aconteceu. Infelizmente para o torcedor do Sport não foi o suficiente. América Mineiro e Internacional. O América Mineiro fez 2-0 no Inter. Naquela partida estranha que a gente comentou que o Inter jogou melhor e sofreu 2 gols no finalzinho de 2 pênaltis, né? Que não acontece todo dia. Mas enfim, não foi um placar justo. E por isso mesmo, a gente comentou aqui, eu não lembro se foi numa live ou em um dos vídeos que eu fiz, que eu acreditava que o Internacional pudesse reverter o placar. Pela circunstância, ter jogado mais e vai ser o outro jogo em casa e tal. Então o Inter foi lá e tentou fazer sua missão. E foi mais um que caiu de pé. Caiu atirando. Tá aí, 3-1. Conseguiu o placar que precisava, né, dos 2 gols para levar para os pênaltis. Mas aí nos pênaltis também não foi feliz. Mas o Inter chegou a jogar bem, dá para dizer, nessa partida. Criou um volume interessante de chances, converteu seus gols. E o América Mineiro também num lance de cabeça ali. Aliás, o América Mineiro tem feito muitos gols assim, né? Quase todos têm sido bolas aéreas. Conseguiu o seu gol também, que garantiu a disputa de pênaltis e permitiu que a equipe passasse de fase. Então o Inter vem... Eu não comentei no jogo anterior, né? O São Paulo passa para a próxima fase sem muito ânimo, ao contrário do Corinthians, que passa animado, creio eu. Já o Internacional, que perdeu aqui, também ficou pelo caminho. O América Mineiro acho que passa moderadamente animado. Passa porque para o América Mineiro é muito importante ir passando de fase, representa, em termos de premiação, um valor significativo para o clube, que não é dos que tem as maiores receitas. Então, se ele chega até uma final de Copa do Brasil, ele acaba favorecendo bastante os seus cofres, né? Então é importante. Agora, Atlético Paranaense e Botafogo, mais uma partida que eu cheguei a cogitar com vocês que o Botafogo ia passar por muito pouco, e quase aconteceu. No desenrolar da partida, o Botafogo jogou muito mais do que o Atlético Paranaense, dominou o jogo inteiro. O Atlético Paranaense, a defesa estava pedindo o jogo inteiro para tomar gol, errou muitas saídas de bola, muitas transições, etc e tal. E o Botafogo criou um volume grande de chances, só fez um gol. Foi punido por isso, obviamente, porque isso levou a partida aos pênaltis. E aí nos pênaltis, o goleiro Bento pegou logo de cara 2 cobranças e meio que já determinou que o Botafogo não iria passar mesmo. E aí, assim, é uma queda do Botafogo que não necessariamente é ruim, porque agora ele vai se focar no Campeonato Brasileiro. Ele ainda tem a Sul-Americana, mas vai se focar no Campeonato Brasileiro e de repente ele consegue tirar proveito disso e se manter na disputa do Brasileiro até o final. Então, assim, dos males o menor, né? O torcedor do Botafogo não ficar tão triste aí, ainda há esperança. Agora, na segunda partida envolvendo aqui clubes do Rio de Janeiro, a gente teve Fluminense e Flamengo, o clássico, que teve como 0-0 o jogo de ida. Agora no jogo de volta, que acabou de terminar, eu assisti essa partida. O Fluminense começou bem e durante o primeiro tempo foi melhor. Mas o Flamengo foi eficiente em fazer o que tinha que fazer. Não foi uma partida brilhante do Flamengo, mas ele conseguiu neutralizar o Fluminense. O Flamengo se dispôs a jogar mais recuado até do que o normal, me pareceu. Baixando um pouco as linhas, fechando os espaços do Fluminense, querendo fazer transições rápidas. Conforme o Fluminense perdia a bola, o Flamengo se despachava para o ataque. Conseguiu muita chance, perdeu vários gols, inclusive, nesses contra-ataques, né? Mas num primeiro tempo em que ainda não estava melhor no jogo, o Flamengo abriu o placar. Aí no segundo tempo o Fluminense não volta bem e o jogo fica ali... O Fluminense inoperante no ataque, sem conseguir criar chances, e quando perdia a bola sofria muito. O Flamengo nessa aí que perdeu algumas oportunidades, mas enfim, conseguiu mais um gol ainda no finalzinho, enfim, decretou a vitória, não teve jeito. A outra partida foi entre Santos e Bahia, nossa, outro jogo que, poxa vida, hein? O torcedor do Santos deve estar num momento difícil. O Santos não jogou nada de novo, conseguiu um gol no finalzinho do jogo, numa cobrança de escanteio, e enquanto o Bahia criou mais chances, merecia ter vencido, estava vencendo por 1-0 até o final, né? Levou para os pênaltis, mas o Bahia se classificou nos pênaltis também. O goleiro João Paulo trabalhou um bocado, o goleiro do Santos, né? Evitou alguns gols do Bahia. E, enfim, classificado para a próxima fase. Santos agora que se concentre também no Brasileiro, porque o time vai precisar lutar para fazer o máximo de pontos possível.
Enquanto a última partida aí, Fortaleza e Palmeiras, a gente já falou. Palmeiras no manhaca danada, entrou para controlar o jogo, não controlou o jogo, sofreu um bocado, sofreu um gol. Desperdiçou a única chance que teve, sofreu um gol e perdeu. Então o resumo da rodada é esse aí. Grêmio 1-0 no Cruzeiro, Atlético Mineiro 0-2, impressionante. Corinthians classificado, São Paulo 1-3 no Sport, porém classificado. América Mineiro 1-3 também no Internacional, classificado. Botafogo 1-0 no Atlético Paranaense, classificado. Ou melhor, perdão, Atlético Paranaense 0-1 no Botafogo, classificado. Eu estou falando na perspectiva de quem se classificou, né? Enfim, Flamengo 2-0, Bahia 1-1 e Palmeiras 0-1 também. É isso, esses foram os jogos da rodada. E sempre lembrando, pessoal, que a Copa do Brasil tem jogos que são transmitidos pela Amazon Prime. Se você quiser testar o serviço da Amazon Prime e ver os jogos da Copa do Brasil lá também, eu também deixo um link aqui na descrição, que você pode acessar para testar o serviço, são 30 dias de teste. Aí, caso você goste, você continua assinando. Se você não gostar, você não continua assinando. Você faz o que você quiser. Essa que é a verdade. Mas esse é mais um anúncio que a gente faz aqui. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. A gente, quando tiver o sorteio dos próximos jogos, para ver quem pega quem, a gente volta aqui, faz mais um vídeo, comenta tudo de novo, para ver, né, quem é favorito, quem que não é, a gente dá os nossos palpites. E por enquanto eu só queria dizer o seguinte, quem pegar o América Mineiro, acho que está contente. Já vou antecipar isso aqui, tá? O Atlético Paranaense também não vive um grande momento, tem tido muita dificuldade em todas as suas partidas, e o Bahia é um time competitivo, mas também não é dos mais polidos, digamos assim. Então, aí tem aí, Grêmio e Corinthians também não são em grande fase, São Paulo não é necessariamente também uma grande fase, então tem muito time acessível aqui, vão ter muitos duelos equilibrados, acredito eu ainda, mas quem está desgarrado um pouco aqui é o Flamengo e o Palmeiras nesse momento. São os dois times que eu acho que contra quem eles caírem eles serão favoritos. E se cair um contra o outro, fica interessante, porque um dos dois já cai na próxima fase, né? Então a gente vai ver o sorteio. Quando sair o sorteio, a gente volta aqui e comenta tudo, beleza? Então agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Vejo todos vocês aqui em breve. E até a próxima. Fui!